Oi, senhor, amém. Então, Amém. como é que é? As nossas saudações, amado mestre, estamos bem de saúde, graças a Deus. Tá ligado? Nós também estamos Amém. bem. Graças a Deus. Amém. Amém. Os dias são maus. Muito obrigado. Glória a Deus. As nossas saudações a todo mundo, os de perto e os de longe, os encerrados e os livres, os domésticos, os estrangeiros, os seus alheios. Deus abençoe todos vocês. Vamos esperar bater a média dos 800 e vamos começar com a nossa live. Eu vos saúdo todos. Wangemba ya mfumu Yesu. Wangemba ya Yesu Kristo. Wa mwana wa Nzambi. Meu Deus, são quase 23 horas, pô. Trem muito tarde, né? Os dias são maus. Sabem. Deixa ainda bater 800 pessoas. Pastor Ouro, de Angola. O Ouro de Ofiri, Ana Kamalengue. Sônia Kumbana. Paulina da Silva. Sandra Adriano. A Joana Macula. O Hermínio. A Ilma. O José Imbá. Eu estou a ver aí a Albertina Pereira, a Maria Miguel, angolana. Se Angola, angolana americana ou angolana portuguesa. Aí está a Regina, Maria Coutinho, José Domingos da Silva, a Marta Muturi, auxiliar dele, a Catarina Laza. Sois bem-vindos. David Miguel, Bispo Rufino Guache. Fala aí, Rufino. Mexi com as águas, pá. As águas estão turbulentas. Os maninhos estão em apuro. Ou eles vão ter que agradar os seus parceiros e me tirarem dali, ou eles vão ter que me enfrentar, me suportar, ou vão me enfrentar para me arrancarem da rádio, para agradarem. Sabia que eles cobram os parceiros, né? Você não sabia? Os parceiros cobram. Existe uma, principalmente no tocante à prostituta e às suas filhas. E como cobram? Talvez as filhas não tenham condições de cobrarem a UNITA. Não, não tem, as filhas não têm. Por quanto todas as filhas dão cartão vermelho à oposição, com medo de serem expulsos, de se tirarem. Em nome de Jesus Cristo, eu atendo essa emergência agora. Teu filho seja livre agora. Todo ataque dos demônios, perturbação, sai. Os espasmos e os movimentos involuntários nos pés,
Aquieta-te! Isto é para o teu filho ou mulher. Oh, portuguesa. Amém? Então, já está tudo bem, tá? Eu estava a dizer que as filhas não têm condições para cobrarem a oposição, senão o regime. Porquanto em Angola, as filhas são humilhadas pelo regime. O regime só respeita a mãe delas, enquanto as filhas são consideradas como nada, como lixo. Mas como tem o povo, então, quer dizer, lhes impuseram, não lhes imploraram. Uma imposição lhes foi feita que são obrigados a apoiarem o sistema, o partido em causa. São obrigados, porque senão vão inventar crimes. Crimes até eles até não precisam inventar crimes, né? Todos são criminosos. Vão revelar os crimes, vão lhe julgar e vão lhe prender. Ou então vão lhe tirar a igreja e vão entregar a outro, se for um líder. Ou então vão criar situação, como fizeram com Jorge Tadeu, com a Universal. Eles têm a tática de dividir para melhor reinar. Os agentes que estão lá infiltrados vão se levantar, vão criar guerras, é incrível. Ou então vão lhe fazer como fizeram com a Lupeteca, né? Então, sabe, por isso as filhas não têm condições de cobrarem a oposição a respeito dos meus pronunciamentos contra eles, porque eles não declaram, nem deixam, nem deixam que a oposição faça campanha nas suas igrejas. Tem vezes que eles fingem que é para fazer aquele chamado equilíbrio da falsa democracia, então deixam, mas quando sair, ou antes dele ir, já preparam o povo, olha, esquecem isso, ó. Isso tudo é só truque só. Porquanto os infiltrados do Bento Cangamba estão nas igrejas e ele lhes diz, estamos lá de olho, fazem o vosso trabalho. Se alguém fazer o trabalho contrário, nós estamos lá, os nossos homens estão lá dentro, vão nos informar e depois de passar as eleições, vamos fechar essa igreja. Então, eles têm medo. No fundo, as filhas trabalham com medo. Querendo ou não, são obrigados a apoiarem. Ok, então nesta hora que eu estou a rugir na Rádio Despertar, eles não têm moral para irem cobrar a Irmandade, a oposição UNITA, por quanto dão um cartão vermelho à UNITA. Com pouco peso de consciência, né? Lhes acusa, não tem moral de fazê-lo. Agora, a mãe sim. A mãe tem peso, é respeitada, quer para na oposição, quer no sistema ou no regime em causa. Então eles cobram ambas partes. E eu, como nos últimos dias tenho falado muito a respeito da Igreja Católica abertamente, para pensar que não cobraram. Cobraram, estão a cobrar. E outro também que cobra é o partido no poder, que cobra a UNITA, não diretamente na rádio, na alta estrutura, tem metodismo, como é que é? Canais, métodos de comunicação entre eles. Eles cobram, pá, esse homem que está a pregar aí na vossa rádio, pá, vocês têm que ver bem isso aí. Esse homem, esse homem, quando bater 800, vou continuar a falar. Zambi nanga, nalinkolo, kumbunayu, ikubama. Zambi nanga, nalinkolo, kumbunayu, ikubama.
Senhor meu Deus, que estás no céu, o seu nome seja louvado. É verdade, pá. E como é que está o menino aí, ó, obreiro? Depois de ordenar que os espasmos e a perturbação saíssem, eu tenho certeza e absoluta que ele já está bem. E como é que está o discípulo Kinanga? Muito obrigado. Deu um suspiro e parou imediatamente. Sim, e o demônio foi expulso. É... E a Arminda Paula Safeca, minha filha está na maternidade agora, não chegou o tempo. Já estamos há 17 anos lutando. Chama-se Neuza Ruth. Como assim? Não entendi. Não chegou o tempo de quê? Se encontra na África do Sul, maternidade. É, princípio de aborto. Então, se é isso, para aí. Para aí, aborto. Oh, não sei, não. Oh, bebê. No tempo determinado, Sara terá filho. Ok? Ou sul-africana. Menos só duas pessoas para bater 800. Para chegar então até lá. Tá a avançar, tá a voltar. Eu tinha 8, agora baixou para 6. No tempo vai subir, ou vai passar até no 900. 800. 800 personnes. 800. Ah, vamos à nossa reunião. Paulo disse no seu livro A Igreja de Efésios, no capítulo número 5, começando no versículo número 15, diz que: vede, portanto, prudentemente como andais, andar com prudência. Não andem com os tolos, ou então os nécios, mas sim como sábios. Prudentemente andando como sábios e não nécios. E é preciso remir o tempo. Sabe por quê? Os dias são maus. Não sejais estúpidos, não. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas se enchem do Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu trouxe. A exortação de Paulo, a igreja de Efésios, serve para hoje, a igreja ISTN, neste tempo presente. Por que é que Paulo advertiu os crentes a andarem com prudência, como sábios e não como estúpidos? Porque os dias eram maus. E os dias são mais maus agora do que ontem, no tempo de Paulo. Vivemos em tempos maus, dias maus. O que é isso, dias maus? A morte, a espreita, o perigo faz parte agora do dia a dia das pessoas. Muito perigo. Sabe,
quando Satanás for lançado das regiões celestiais, que muitos pensam que é do céu, da cidade santa, não, das regiões celestiais, aonde está o seu exército, o seu trono, e também no inferno, claro. Então, veja que naquele dia mesmo que Satanás for lançado do céu para a terra, dir-se-á, ai dos que habitam na terra e no mar. E o anjo especifica o porquê desse ai. Sentimento de dor, tudo isso, aflição, ai dos habitantes da terra e do mar. Que do mar, os que habitam nas ilhas. Para não falar, até tem ilhas artificiais, tem pessoas que vivem dentro do mar, construíram lá suas casotas, sei lá. Então, e com a ciência que está a se multiplicar, em breve teremos cidades nos mares, dentro da água, com as plataformas. Já existem, né? Tem muita gente que vive, né, nas plataformas petrolíferas no mar. Então, ele disse que ai dos que habitam na terra e do mar. Especifica por quê. E disse que porquanto Satanás desceu até eles e sabendo que seus dias estão contados, e o diabo sabendo que ao ser expulso do céu para a terra, esse é o fim, a história acabou, é o princípio do que? Do seu reinado, princípio do fim do seu reinado, termo certo é esse. O que é que ele vai fazer? Sabendo que foi vencido, porque não será lançado senão por violência. Violência é guerra. E ao ser lançado na terra, foi vencido, ou será vencido nesse caso. Aliás, nós vimos que Miguel e os seus anjos batalhavam também com o dragão e os seus anjos. Mas Miguel venceu essa batalha contra o dragão e os seus anjos, e a vitória deu lugar à expulsão do dragão e os seus anjos até a terra. Por que é que eles não serão lançados no abismo naquela altura? Se o homem já terá a chave do abismo na sua mão. Porquanto eles terão que vir cumprir uma missão, um propósito de Deus, um projeto aqui na terra, que é a grande tribulação. Por isso não irão para o abismo nas cadeias, mas virão na terra para levantarem o seu reino. À noite. Eu ontem falei da noite, né? Na reunião dos servos, quem acompanhou, eu falei que enquanto é dia, precisas caminhar, enquanto tendes luz, credes na luz, caminhem, marchem, porque tem noite que ninguém vai caminhar, ninguém vai trabalhar, a noite vem, antes que a noite chegue, é preciso marchar. Eu falei disso. Ok. A noite que eu falei não é da grande tribulação, apesar que dê lá um cheirinho. Mas eu falei da noite da igreja. Isto é N, que a igreja viva, claro, e não será noite plena, mas uma noite parcial, de pouco tempo, preparação para o grande eclipse que vem aí. Se esta noite da igreja agora não será senão pelo cruzamento dos planetas, quando Satanás parar diante de Elias, ou então quando Elias ir ao encontro de Satanás e os dois pararem frente a frente, isso vai trazer um eclipse na Terra, principalmente para a igreja e o mundo também, é claro, mas tem um eclipse pleno, total, que é da grande tribulação. Isso já não é porque o dragão parará diante da mulher, não. Aí, por causa da derrota do dragão, que
veio na Terra implementar o seu reino. E esse período é um período que passa com a permissão de Deus, que já foi falado há 2.000 anos, e que o diabo vai implementar o seu reino. Por que eclipse? Porque a luz vai se retirar. Se agora a luz não se retira, mas ele vai não apagar a luz, mas vai se opor para que a luz não passe, como acontece com os eclipses, mas aquele aí vai ser resultado da retirada da luz que é o Espírito Santo da terra, na Terra, para que as trevas tenham a primazia plena na Terra. Então, ontem não falei da grande tribulação, falei da tribulação da igreja que vai acontecer daqui a 4 dias. E eu ensinei para que as pessoas continuem a marchar. Caminhar é o que Deus está a pedir agora. Agora vejo Paulo falando no seu tempo a respeito das lutas que a igreja enfrentava e queria enfrentar. Aconselhou os crentes de Efésios e hoje vocês para andarem com sabedoria, caminharem com entendimento, não como tolos, como nécios. Quem são os que andam como nécios? Os que andam em pecado. Os que andam de noite são nécios, não tem luz à noite. Um homem sábio é um homem iluminado. Um homem tolo é um homem não iluminado, das trevas, da escuridão, como uma lâmpada apagada. E ele não pode ver o caminho. Por isso, não há eclipse agora, mas é possível alguém andar de noite. Não há eclipse contra a igreja, mas individualmente aquele que não andar como sábio vai andar de noite, sai de dia e vai para a noite. E assim será um homem nécio, tolo, sabendo que os dias são maus. Por que os dias são maus? O perigo anda a espreitar. Se um dia, daqui a alguns anos, Satanás vai ficar com fúria, sabendo que o seu tempo terminou, restando poucos dias, e vai se levantar com toda a fúria na grande tribulação para perturbar a terra, para matar os habitantes da terra. Agora, imagine o eclipse daqui a 4 dias. Satanás sabendo que só resta 4 dias para o cruzamento entre Elias e o diabo. E este contacto que foi evitado por Satanás. Há 21 anos, Satanás evitou esse contacto, pois o tempo não teria chegado. Depois que passaram 3 dias, quando eram 7, o diabo dizia: não é fácil percorrer 7 dias, uma semana. Então, o homem está longe. Ele sabia que eu iria correr durante esses 7 dias, mas, porém, acreditou que faltava muito tempo e por isso estava um pouco descansado. Agora que passou domingo, passou segunda, passou terça. Estamos na quarta-feira. Ele já contou, já fez as suas contas e viu? Só lhe resta 4 dias para esse contacto. Parece vergonha. É uma vergonha que vai acontecer naquela batalha. Ele será envergonhado. Por isso, sabendo que só lhe resta 4 dias para passar a vergonha, então ele começou e vai começar a atacar as pessoas para tentar lhes tirar do caminho. Ok? Vai apertar o cerco. Não somente aos filhos de Deus, principalmente, mas a todo mundo. Aos filhos de Deus, a missão é lhes tirar do caminho, para depois lhes matar. Mas aos filhos do maligno,
eles matar antes dos 4 dias terminar, porque ele sabe que vai haver uma grande colheita. Então, se ele puder matar as pessoas antes, evitaria essas pessoas participarem da colheita, ou então serem colhidos como frutos para Deus. Entenderam? Por isso, Paulo e eu agora estou a falar que os dias são maus. Eu fiz um paralelo entre a grande tribulação e o eclipse daqui a 4 dias. Na grande tribulação, quando ele descer, ele sabendo que os dias que lhe faltarão serão poucos, vai fustigar a terra. Por isso o anjo disse, ai dos que habitam na terra e no mar. Pois desceu até ele Satanás, não sozinho, com seus anjos, claro. E sabendo que os seus dias estão contados, falta-lhe pouco tempo na terra. Então desceu com muita ira, não é somente ira, e também fúria contra a humanidade. Agora, sabendo que só falta 4 dias para o diabo se chocar com Elias, um dia que foi evitado não por Elias, pelo diabo. Elias queria já que acontecesse, mas ele evitou e também não poderia acontecer antes do tempo. Elias estava ansioso, queria já lhe entrar. Agora o diabo sabe que não haverá contemplação. Ele só tem 4 dias para respirar o fôlego da liberdade, que não é livre, não, é um escravo, que só obedece regras. Mas esses 4 dias vai valer muito caro para o planeta Terra. Esses 4 dias vão valer muito sofrimento. Estou a vos falar o que já se vive agora. Não estou a vos contar coisas de tempos distantes. Não. Coisas que vocês já estão a experimentar. É muito aperto, é muita tentação, é muito sufoco, é muita dor, é muita catástrofe, é muito conflito, inimizade, choques, tudo isso, traições, tem que estar preparado com isso, pois os demônios receberam ordem. Só temos 4 dias para podermos impedir Elias chegar até aqui. Não é possível parar Elias, mas vê lá se podemos alargar o tempo. Em vez de 4 para mais dias. É possível. O diabo disse sim. Na palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. Ele também diz, eu creio. Como? Sou homem imparável. Não. Vamos atacar a terra, no geral, e a igreja em particular. E quando se fala igreja, individualmente as pessoas. Por isso, a exortação é a mesma que foi dada a Efésios para vocês, a igreja de Efésios. É preciso remir o tempo, porque os dias são maus. Não andeis como os tolos, como que de noite, mas andais como homens sábios, com prudência. O homem sábio sabe onde ele está a colocar o pé. Cada atitude que ele toma, ele primeiro pensa. O tolo não pensa das atitudes que toma. O tolo faz, fala, depois se arrepende. Como disse Salomão, que as varas é para as costas dos tolos. Por isso os tolos estão sempre a aprender com as varas, mas o sábio não aprende com as varas. O sábio aprende com as palavras. O sábio anda prudentemente. O sábio anda com sabedoria. O sábio está remindo o tempo. Ele sabe em que tempo nós estamos. Ele conhece os perigos de cada dia. Ele sabe que cada dia está cercado de perigos. Mas o tolo não. O tolo não sabe que tem perigo à frente. O tolo não está preocupado com as armadilhas de Satanás. O tolo é como um bêbado que tudo está bem, não quer saber da vida, como um drogueiro, anda no oásis da vida. Mas você não. Tu és sábio, tu és prudente. Então você precisa remir o tempo. Não é para ficar com medo. Remir o tempo não é para ficar preocupado com o dia da manhã, nem tampouco com o dia de hoje. Não. Remir o tempo significa saber em que momento você está
e, à luz da palavra de Deus, andares prudentemente, segundo a palavra de Deus. E quando você andar assim, você não vai tropeçar. Por isso, Jesus disse que o dia tem 12 horas. E aquele que anda de dia não tropeça, porque de dia tem luz. Ok? Agora, Paulo está a falar: andem como homens sábios, com prudência, não sejais insensatos, nem tampouco tolos. Compreendam, saibam qual seja a vontade de Deus para com vocês. Qual é a vontade de Deus para com vocês? É que vocês permaneçam no caminho, é que vocês permaneçam na luz, é que vocês vigiem, é que vocês não se embriaguem com o vinho que há contenda. Esse vinho são as confusões deste mundo, não é somente o vinho do monstro, as confusões, novelas, o lixo, desse, tudo que é lixo. Traz contendas. E traz contenda, quer com as pessoas como contigo mesmo. Traz turbulência, violência por dentro, que não traz paz. Isso, esse vinho traz confusão. Então, em vez de você se encher das coisas desta vida, se encher com as coisas, com os entretenimentos desta vida, você deve se encher com o Espírito Santo. E vocês sabem como o homem pode se encher com o Espírito Santo. Paulo dá algumas, não tudo aí, não termina aí, mas algumas, segundo a experiência que ele teve, ele diz: falem entre vocês em salmos. Isto é, falem da palavra de Deus. Salmo foi incluído na palavra de Deus, e é mesmo a palavra de Deus, porque o homem foi inspirado por Deus. Falem entre vós em salmos, ok? Cantem hinos forma para se encher do Espírito. Então, nunca viram isso, né? Já falei várias vezes. Falem entre vós em salmos. Quando vocês se reunirem, falem da palavra de Deus. Meditem a palavra de Deus. Exercitem a palavra de Deus. Falem em salmos entre vocês, salmodiando nos vossos corações, não somente entre vocês individualmente, salmodiando em vossos corações. Os salmos são verdadeiras poesias da parte do Senhor, foram inspiradas, são poemas espirituais, é incrível. Então, quando o homem vai salmodiando em seu coração, está a meditar na palavra de Deus, isso faz bem aos filhos de Deus. Falar na palavra de Deus, da palavra, com os outros, com os irmãos, trocar ideias, não ir. Você não está vendo lá no mundo, os que estão se embriagar com o vinho, nesse momento estão a falar do jogo da manhã, olha, o fulano foi transferido, olha, já deste conta, já ouviste o que aconteceu, olha, porque não sei o que, estás a ver aquela novela, sabe, e só falam disso, estão se encher do vinho das áspides, o vinho da perturbação, ouviu? Esse é o vinho da confusão, que traz confusão. Não, mas falem em salmos e hinos. Os hinos foram feitos para serem cantados. Hinos, cânticos espirituais. Os cânticos espirituais são aquelas canções ou então louvores que atraem a presença de Deus. Você sabe muito bem. Cânticos espirituais. Que te levam você a entrar no espírito. Aleluia, para adorar ao Rei no espírito, em espírito, e atrair sua presença maravilhosa. Cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ouviu? Para se encher do Espírito Santo, cantando e salmodiando no vosso coração, falando entre vós em salmos, cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Oh, Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada eu te buscarei, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja. Ela segue cansada. Ó Deus. Amém. Então, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, viu? Tem que dar graças a Deus por tudo. Quer nos momentos bons, nos momentos maus, nas desgraças. Sim, isso aqui é para os filhos de Deus.
Se não é palavra para os pecadores. Serve para os pecadores, mas só valerá quando eles se converterem. Pode atrair os pecadores para a conversão. Ok? Não é um ímpio que vai falar em salmos, não é um religioso que canta hinos. Já falei, tem mensagens que eu preguei aí, que a adoração verdadeira sai da boca dos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são os que têm o Espírito de Deus. Os que têm o Espírito de Deus são os nascidos de novo. Não é qualquer um que canta para Deus, canta para si mesmo, para o diabo, aliás. Porque se você não tem Deus, teu louvor, você vai para quê? Para o mundo, para o diabo. Mas os que são de Deus, quando louvarem, cantarem cânticos espirituais hinos a Deus, salmodiando no Senhor, no vosso coração, ao Senhor, não ao homem, não ao diabo, não ao mundo, não ao cantor, ao artista, não, ao Senhor. Então, isso é para os eleitos. E assim, aos eleitos é instruído ou exortado a darem graças a Deus em todo momento e em tudo. Isto é, nos momentos bons e nos momentos maus. Infelizmente, essa geração de perdidos que não conhece a Deus tem dado graças a Deus nas aflições. Não tem recompensa nenhuma. Não tem. Está a falar aos eleitos que devem dar graças a Deus não somente no momento de bênção, mas também do deserto. Então, isso faz bem, porque quando nós, no momento de tristeza, no momento de angústia, de aflição, sei lá qual é o nome que chamaríamos, prova, deserto, tribulação, nós, em vez de darmos graças a Deus, murmuramos. Quando nós murmuramos, automaticamente nós que apagamos o fogo do Espírito. Quer dizer que reduzimos na medida que carregamos o Espírito Santo. O Espírito Santo tem medida. Só se fala Jesus Cristo, que foi enviado e foi dado o Espírito sem medida, mas senão todos os outros têm medida. Ah, Jesus já no ventre já estava cheio do Espírito Santo. Ok? O bebê cheio do Espírito Santo. O primeiro bebê na terra cheio do Espírito Santo. Ok? Deus não lhe deu o Espírito por medida, mas aos outros tem medida. E essa medida se busca. Não pense que Deus te dá na tua medida é essa. Não. Buscando, por isso ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. E não com o vinho, com o mosto, mas sim com o Espírito Santo. Então, quer dizer que você é responsável para se encher do Espírito Santo. E Paulo dá alguns azimutos aqui. Falem entre vós em salmos, cantem hinos, cânticos espirituais, cantem no vosso coração, salmodiem ao Senhor no vosso coração. Então, para você manter o vínculo do Espírito Santo, você não deve duas coisas, ou então as duas coisas que fazem com que o Espírito Santo se entristeça. Quando você anda a ouvir entristecer o Espírito Santo, é você diminuir, ou então apagar o fogo do Espírito. Quando o Espírito Santo se entristece conosco, então nós apagamos o fogo. Não pense que o fogo apaga-se a 100%, diminui a temperatura. Você investiu tanto em pouco tempo para você perder o que você investiu. É incrível como os homens andam, sobem, descem, sobem, descem, sobem, descem. Ouviu? Eu tive uma visão. Eu tive uma visão. Eu vi, eu alcancei a primeira fase do avivamento. Cortei a meta. Encontrei Jesus de Nazaré com milhares e milhares de anjos que me deram boas-vindas pela grande vitória, retumbante. E eu vi uma torneira, já contei isso, que jorava as águas. As águas choravam, águas puras, e eu fui para buscar a água. E me foi dito: não, use o que já tens.
É muito forte, né? Use o que já tens. Jesus que falou, não foi um anjo, não. E eu virei e vi, parece que eram 3 tamborões, já não me lembro, mas agora passa já a revelação que são 3. E vi 3 tamborões de água. Já existia essa água. Não fui buscar na torneira. E eu queria, e ele me disse, usa o que já tens. E vi que já existia 3 tamborões cheios. Mas uma coisa aconteceu. Assopraram ventos. Os tamborões estavam abertos. E as águas se abanaram. Estava quando mais ou menos o vento bate no rio, no mar. Cria ondas, né? É, eu vi ondas. Só que essas ondas faziam com que muitas águas caíssem. E quando os ventos pararam de assoprar, eu vi que tinha reduzido a quantidade das águas. Aquilo estava a transbordar, mas reduziu. E me foi dado uma Kalashnikov e me foi orientado para continuar a guerra. Este é o arco. E eu virei em direção aonde eu estava aí e vi uma árvore grande e tinha lá 6 águias. E eu estava me preparando para ir lutar com as 6 águias, mas caiu um monte no céu, um monte grande. Antes que caísse, tocasse no chão, transformou-se em uma águia e foi se juntar às 6, formando 7 águias. E eu marchei em direção às águias para ir matar as 7 águias. E a visão terminou aí. E já contei, por quê? Veja só, quando o homem entra no deserto, são chamados ventos, as tempestades da vida. Aí também nós somos como se fosse o fogo se apaga. Ao apagar do fogo, por causa do pecado, e o fogo se apagar por causa da tribulação. Só que quando o fogo se apaga, não que se apaga, se reduz, pronto. Quando o fogo, a temperatura diminui, então quer dizer que o efeito da temperatura que deveria acontecer naquele momento não acontece, porque diminuiu. Então é deserto. E isso passa com a permissão. E quem assopra aquele vento é o inimigo. Então você passa no deserto. Quando você terminar o período que foi determinado pelo Pai Celestial, automaticamente você não somente recebe o que você perdeu, recebes muito mais ainda. Por isso diz a Bíblia, no lugar da tristeza ou então da vergonha, eu vou vos dar não honra, dupla honra. Por que dupla honra? Porque fomos envergonhados injustamente por causa da palavra. E então, quando terminar o período da vergonha, não vem honra. Não, porque a honra nos foi tirada. Agora é-nos devolvida a honra em dobro, assim como o que Jó perdeu. Quando terminou a prova, recebeu em dobro o que ele perdeu. Estão a entender? Mas Paulo disse para nós não apagarmos o fogo do Espírito através do pecado. Ok? Há uns que apagam fogo por causa do pecado. E o pecado não é só prostituição. Tudo que é pecado entristece o Espírito Santo. Tudo. Agora, entre os pecados, tem pecados mais pesados do que menos. Assim também como existem pecados que não adianta orar, que é para a morte e que não é para a morte. Ok? Quer dizer que o pecado tem também medidas. A medida do pecado é a medida das consequências. Por isso, Deus comparou o pecado da rebelião como o da feitiçaria. Em outras palavras, dizer, estás a ver a rebelião? É igual à bruxaria. Todo mundo sabia em Israel que Deus
abominava, detestava o feitiço. É incrível. Por isso existia penas diferentes em Israel. Como era a dispensação de dente por dente, olho por olho, as pessoas pagavam as consequências do pecado no físico mesmo. Mas no meio dos crimes tinha o chamado pena capital, que é pena de morte. A pessoa era apedrejada ou então crucificada. Ok? Por que que há pecado que levava a pessoa a ser morta? Aos outros crimes que lhe cortavam a mão, é, outro pagava dinheiro, qualquer coisa. Uns geram cadeia, muitas penas. Então significa que existem medidas do pecado. Assim também no inferno. No inferno nem todos estão no mesmo lugar. Há lugares mais pesados do que outros. Por quê? O peso do lugar é o tipo de pecado que ele cometeu. Estão a entender? Agora você vê. Você vê. Você está no deserto, o diabo te atribulou, te afligiu. Em vez de você dar graças a Deus, você começa a questionar a Deus. Isso entristece o Espírito Santo. Quer dizer que alguma coisa sai de você. Alguma coisa diminui de você. Quer dizer, tens que voltar a recuperar o que você perdeu. Não porque você perdeu, porque foste colocado à prova. Porque você transgrediu o mandamento. Para entender qual é a dificuldade do caminho? É muito grande. Então, por isso, Paulo está a dizer: olha, precisais remir o tempo. Os dias são maus. Vivemos em dias maus. Sejais sábios. Homem sábio está a vigiar no que fala, nas atitudes, se deve fazer ou não deve, deve falar, deve permanecer naquele lugar. Um homem sábio, ele sabe se o lugar tem perigo. Ele sai, mas o tolo não. O tolo está a falar. O que ele está a falar está a desagradar os outros, ele nem dá conta. Ele continua a falar, mas o sábio já dá conta. Já vos falei outro dia, né? O sábio já dá conta se o que ele está a falar está a trazer um mau clima, se suas palavras não edificaram a pessoa. O sábio já consegue compreender se deve repreender essa pessoa ou não, ou deve ignorar, porque ele sabe que a repreensão traria uma revolução, uma guerra na carne. Então vai ignorar. O sábio sabe aonde está a colocar o pé. O sábio sabe lidar com todas as pessoas. O homem sábio sabe lidar com maus e bons, mas o tolo não. O sábio consegue lidar com os mais velhos, com as crianças, com os jovens, com as mulheres, com os homens, com os pecadores, com os justos. Ah, porque ele anda de dia. Ah, de dia tem luz, pá. Tua palavra, oh Deus, é luz para os meus caminhos, meus pés, lâmpada para os meus caminhos, luz para os meus pés. O sábio tem a palavra de Deus no seu coração. E a palavra não somente é luz, mas também é caminho. E o sábio tem o Espírito de Deus. Por isso a palavra está no coração. A palavra só entra no coração quando há Espírito de Deus no coração. Então esse Espírito também, Jesus prometeu que poderia guiar os sábios em toda a verdade. E não pense que esse guiar, que você não quer ir, ele te leva. Não. Quando você não quer ir, não vai mesmo. O Espírito Santo não faz como fez o quem? Balão. Que a jumenta não queria, começou a lhe machucar. Não. Você não queria, te deixa. Só que depois vai te repreender com o erro que você cometeu. Ele aconselha, não faça isso. Não vai. Se você dizer não, vou mesmo, então vai. Depois, quando você sofrer, isso é um chicote dele. Vai te falar, viu? Não te fala, volta. Já sofreste. Já colheste. Já deixaste lá alguma coisa. Entristeceste ele, perdeste não sei o quê. E não pense que ao recuperar aquilo recebem dobrado. Não. Só existe dupla honra quem passou vergonha por amor ao Evangelho, a verdade, a palavra. Quem passou vergonha por cometer pecado,
ele tem que trabalhar para recuperar a honra que ele perdeu, sem o dobro. E as pessoas retardam. Isso se aplica em tudo, até o cumprimento das promessas. Você sabia que há uma promessa que já deveria se cumprir, mas você retardou ela? Hã? Há uma bênção que você já deveria receber, mas você retardou. Mas como Deus é um Deus paciente, não somente trabalha, também espera. Então está esperando. O dia que você estiver pronto, completo, ele confirma, manifesta o que ele te prometeu. Enquanto, por isso Paulo disse, enquanto o herdeiro é menino, não tem diferença entre o escravo. Um herdeiro menino, semelhante a um escravo, a um servo, trabalhador. Por quê? Porque é menino. Mas o pai determinou um tempo. Ele não é menino pela culpa. Ele não é culpado de ser menino. É menino. Ninguém é culpado de ser criança. Como se diz, ninguém é culpado de ter nascido naquele país ou naquele ventre. Ninguém escolhe. Mas há um tempo determinado. Deus determinou um tempo que você vai receber a herança. E essa herança são as promessas. Cada promessa é uma herança. E cada herança tem o seu tempo. E enquanto você espera o tempo, é preparação, é escola. O pai determinou daqui a 2 anos você vai receber esta promessa. Mas se você nos 2 anos não aprovares, vai alargar mais. Porque se no lugar em que você deveria receber a herança 2 anos depois, recebes ou nunca receberás, né? Está a entender? Israel não foi para ficar 40 dias no deserto, não. Não foi. Se controlar que depois de 2 anos, Deus mandou para eles espiarem a terra, já na fronteira. Vão, manda 12 homens para espiarem a terra. E ficaram lá 40 dias. Quer dizer que quando eles voltaram, se eles não falassem mal da terra, se eles não infamassem a terra, difamar, infamar, sei lá, parece que é a mesma coisa, infamar, difamar, eles entrariam. Mas eles não somente falaram mal da terra, murmuraram, se queixaram e desejaram voltar no Egito. Então reprovaram. O que Deus falou? Manda voltar. Primeiro quis lhes matar. Pela intercessão, tá bom, não vou lhes matar. Então eles mandam voltar. Voltem. Voltaram na classe anterior. Voltaram no mesmo caminho que eles já tinham passado. E o caminho era novo. Parecia que nunca tinham passado lá. E ainda foram punidos. Foram 40 dias, né? Então, cada dia 1 ano. Quer dizer, mais 38, para além dos dois que já teriam feito. 40. E qual, sempre com um propósito. O propósito é mesmo para matá-los. Não era mais para lhes aperfeiçoar. É para matá-los e os seus filhos entrassem. Mas o deserto para ti, a punição, não é para te destruir. Até a punição, você que pecou, se Deus te punir, Ele te ama muito. As pessoas, por isso eu tenho falado, quando você começa a colher as consequências do pecado, dá graças a Deus. Há uns que não estão a colher para a vida, estão a colher para a morte. Todos colhem aqui e termina no inferno para quem não foi salvo. Mas aqueles que foram salvos só colhem aqui e acabou. Depois a colheita termina do mal, do pecado, e depois, quando partirem, vão para o céu. Tudo que o homem semear, vai colher. Só que as pessoas nem sabem, está a ver essa coisa de falta de entendimento, de prudência, de sabedoria. As pessoas estão a colher, nem sabem que estão a colher que semearam onde. Quer coisas boas como ruins. Ninguém sabe. Isso acontece para todo homem. Até o justo, infelizmente, não sabe por que ele está sofrendo. Porque o honesto, o justo, o filho de Deus que é menino, como diz, é igual ao escravo. O escravo é um pecador. Nem sabe por que está sofrendo. Nem sabe por que teu casamento está atribulado. Nem sabe por que as finanças foram amarradas. Bom, pode ser que seja a prova. A prova o homem não semeou.
E Deus entrega, te tira a honra, te tira a alegria, te tira os combus, te tira a paz, te tira qualquer coisa que você recebeu da parte dele. Pois ele disse: eu planto e eu arranco, eu dou e eu tiro, eu edifico e eu derribo. Só que quando ele te tirar, porque você está na escola, é para o teu bem. É incrível. Quer dizer que depois de terminar, se você passar, recebe em dobro. Veja, Jó perdeu tudo, não porque havia motivo para perder tudo, mas foi peneirado e recebeu em dobro. Mas também, se Deus te entrega na mão dos teus atos inimigos para te atormentar por causa do pecado que você cometeu, Ele te ama. Aí se aplica, Deus repreende aqueles a quem Ele ama e açoita aos filhos. Te entrega na mão dos demônios para te açoitarem, te maltratar, te espinhostarem. Depois você vai gritar, Jesus! Quando terminar a colheita, ele vem e te arrebata. Ou então ordena, solte ele! E todos abandonam, te deixam. E te diz, viu como você sofreu por causa do seu pecado? Assim, então não peque mais, ok? Não volte mais no mesmo caminho antigo. Por isso existem experiências do nosso fracasso, resultado do pecado. Só uma coisa só que fracassa os homens, é o pecado. Não vamos dividir em duas. Pecado é pecado. Até, por exemplo, veja se Paulo fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Os que andam na carne não podem agradar. Tudo é pecado. A incredulidade é pecado, carnalidade é pecado. Então, é pecado. Então, o pecado derrota os humanos. Aqueles que ainda não saíram do caminho, ainda estão a mancar, pecando, tiram um pé, voltam, não sei o que, vão aprender com chicote. Vão ser açoitados para endireitarem os seus caminhos, ok? Os que saíram e também ainda Deus está trabalhando neles para voltar, vão voltar com dores. Por isso, existe duas punições. Paulo fala em dois: açoites e repreensão. Ou então repreensão e açoite. Por que dividiu em dois? Deus repreende, Deus açoita. Ok? Quer dizer que há a mais pesada e a menos pesada. É incrível. Isso tem a ver com o pecado. Isso tem a ver com o peso do pecado. Também as medidas da colheita são outras. E assim, se você, pois está escrito, Davi diz assim, bem-aventurado é o varão em que o Senhor não lhe imputar os seus pecados. Não pensa que esse que não foi imputado o pecado não sofreu as consequências do pecado. Não, não morreu as consequências do pecado. Ou então, por causa do pecado. O próprio Davi é o exemplo. Era digno de morte, mas foi perdoado. E o perdão não impediu o sofrimento. O Senhor traspassou teus pecados, também não vais morrer. Mas, porém, o que seguiu é sangria, é muito sofrimento. Irmão viola irmão, irmão mata irmão, filho corre ele no reino, lhe atiram pedra, traição, tudo. As mulheres lhes violaram com ele em pleno dia. Isso tudo é a vergonha que ele passou, não por causa da palavra, por traspassar a palavra. Mas também aquele que está a colher porque traspassou a palavra, precisa acolher com paciência, seriedade, sabendo que um outro dia está para vir. Por isso Davi disse, são bem-aventurados esses, pois o Senhor não lhes imputou os seus pecados. Isto é, o salário do pecado é a morte. Não morreram por terem pecado. Lhes foi dado oportunidade. Sofreram, suportaram, depois passou. E venha tempos de refrigério na presença de Deus. E saiba disso. Você está pensando que você vive só por viver na Terra. Você não deve viver só por viver. Esse cristianismo nem sabe o que é o cristiano, nem sabe por que ele vai na igreja, nem sabe por que ele ora, nem sabe por que ele deve amar a Jesus. Ele não sabe quais são as consequências do pecado. Só andar por andar. Não é isso lá na religião. Vai lá, vai lá, vai.
Não sabe nada. Nem entende o que o pastor está a pregar. Se você perguntar, o teu pastor falou que hoje, nem sabe, não sei. Mas todos os domingos está na igreja. Vai na igreja universal para você ver. Todos os dias estão na igreja aquelas velhas. Nem sabem, só sabem, aí eles sabem. Só sabem, foi bênção só. Tem que mudar a minha vida, salvar os meus filhos, meu casamento. Eu não aceito essa situação. Eles pensam que o cristianismo é isso. Eu não aceito isso. Eu tenho que mudar meus negócios. Tenho que ser diretor. Eu tenho que ocupar o lugar da quem? Da Vilma. É, Vilma. Lá na tua empresa tem lá pessoas da IURD. Até estão aí te jogar porque sale tudo no gabinete. É, é incrível, isso é bruxaria. Vão jogar sal, joga a rede do cemitério. O pastor lhe disse: olha, você vai ficar no lugar dela. Quando você chegar, põe lá na cadeira dela. Isso é feitiço. Está lá. O pastor está mandando para ir colocar tala no chefe. Eu, quando estava na Yurdi, já joguei a areia de Israel, falsa areia de Israel no carro do meu chefe. Ouviu? Estava há meses. Então disseram: essa areia veio de Israel. Afinal, vinha da praia. O pastor Neto é que te conta. O Neto disse que quando eles mentiam que vamos entregar a areia que veio de Israel, então eles dormiam na igreja. Escolhiam já os pastores da combina, das confianças. Outros só não vai falar. Os confiados do pastor iam madrugada na praia, na ilha de Luanda, vinham com sacos de areia. Porque domingo tem um propósito muito quente. Vai se entregar envelopes com a areia de Israel. Ai, a Terra Santa na tua casa, no teu trabalho. Você não pode imaginar, pá. Então, e eles disseram, o Neto me contou que entravam da porta de atrás, da porta dos fundos, do fundo das, como é? Da porta dos fundos, né? Porque tinha membros que viviam à frente da igreja, para não lhes verem a carregar sacos. O pastor lhes falou, tem que entrar das traseiras. Entravam das traseiras e no domingo, pela manhã, os obreiros embalavam, se embala até a areia. Parece que é na Estena que se embala o azeite. Embalavam pela manhã, 5 horas. Esse era o nosso trabalho. No envelope, onde vai se pôr dinheiro, viu? É um laço. E me deram aquela areia. Onde você colocar essa areia, o senhor vai te entregar isso aí. E eu, embora queria pegar o carro do meu chefe, Nissan Patrol, o gajo como era bruxo, deu conta. Ele saiu, eu estou atirando no bolso, ele falou, o que é isso aí? Ô Marcelino, eu o quê? Estás a mexer o quê? Um branco feiticeiro. Ele falou, não, tu tiver a se mexer. Eu falei, mas não pode. Como é que ele deu conta? Só agora que eu entendi. Como quer dizer que, pá, você está a colocar feitiço, eu sou um feiticeiro grande. Teu feitiço é pequeno que te deram no teu pastor. Ouviu? Aquele povo não sabe nada. São nécios, aqueles andam como nécios. Aliás, não como nécios, são nécios, idiotas, insensatez, sem prudência, sem sabedoria, nem sabem qual é a razão do seu cristianismo. Não sabem. Por isso, vós sois o povo bem-aventurado. Eu vos abri as Sagradas Escrituras, mas entre vocês ainda tem também uns comentes cauterizados, dizem que não me entendem. Dizem que não me entendem. Eu não entendo esse homem. Vais me entender como? Se a tua mente está presa com as teologias e doutrinas de demônios. E é que se você se livrar disso aí, venha na Estene, vai ouvir o padre, vai ouvir o pastor pentecostal do aniversário. Não é possível me compreender. Ninguém pode beber o vinho velho e depois beber o novo. Ninguém. Ou é novo ou velho. Se eu largar o velho, tenho que beber só novo. Agora querem misturar vinho novo, vinho velho. Aí depois vão escolher o lixo. Vão dizer, o lixo é mais doce, pá. Sabe? Em tudo dai graças a Deus. Não murmure.
Não duvide da promessa de Deus por incredulidade. Não peque. Não entristeça o Espírito Santo. Não apagueis o fogo do Espírito, mas enchem-se do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Sabe o que é se encher com o Espírito Santo? Está aqui. E não pense que muitos pensam que um homem cheio do Espírito Santo é um homem livre das tribulações. Não, não tem nada. Aliás, aqueles a quem muito tem, receberam muito, lhe vai ser requerido. Quando mais tens, mais você passa também lutas. Porque o diabo sabe que quem tem mais está em condições de ajudar os outros. Então, para que não ajuda, não desperte as pessoas com seu testemunho, com sua ministração, com tudo, hein? No reino, ele sofre. Todos os dias é atribulado. Mas há uns todos os dias estão a ser atribulados por cada língua. Falam à toa, falam demais, mais do que a saudade deles. E quando vem abrir a boca, suas palavras não edificam ninguém. Não são sal, não. E se é sal, sem sabor, é espada. Não adianta. Vai sofrendo, até você um dia moderar a linguagem, moderar as ações. Uns estão a sofrer por causa dos seus pés. Os seus passos estão sempre a correr para praticar o mal. Uns são as mãos. Suas mãos estão sempre a praticar iniquidade, obras da injustiça. Outros estão a pecar sempre com os olhos. Seus olhos estão a sujar todo o seu corpo, trazendo trevas no seu corpo. Quão grandes serão essas trevas na eternidade? Hã? Outros a mente, outros o coração. É incrível. O corpo, preocupados com a vaidade, com a formosura. Isso tudo está a trazer tolice nas pessoas, está a apagar o fogo, está a trazer cegueira espiritual, sono espiritual. Então, por isso, Paulo disse que os dias são maus. Precisamos remir o tempo. O investimento de Satanás é muito grande. Eles estão a trabalhar noite e dia para te tirarem do caminho. Eles estão a trabalhar sem cessar para ver se apagam o fogo que há em ti. Por isso você vê que os fervorosos ontem, hoje já não são fervorosos. Ah, os fervorosos ontem são eles que fazem isso. É possível que seja um equilíbrio, que ele também foi fervoroso exageradamente. Então já se tornou mais velho, uma pessoa mais equilibrada, sim. Porque se porventura não é um equilíbrio da parte do Senhor, quando você reduz, você perde. Você sente que perdeste. Sente. Aquela paz que você sentia, aquela fé que você tinha, agora é outra, já duvidas, já tens problema, o temor a Deus diminuiu, os maus pensamentos voltaram, a cobiça voltou, você vai se lembrar do teu passado, e aí é te dito assim, lembra-te onde você caiu, ok? Volte às primeiras obras, hã? Volta a praticar as primeiras obras que te faziam bem, é incrível. Por isso, eu disse à igreja e digo outra vez: precisais remir os tempos. Hoje vivemos nos dias maus. O diabo, ele sabe que lhe resta pouco tempo para o choque. Então a investida é muito grande. Muita gente a cair, muita gente a sair da igreja, tudo isso. Muita gente a se escandalizar. Eles estão a trabalhar, mas você não olha para quem caiu, nem tampouco para quem se escandalizou, nem tampouco para quem voltou para trás. Vai em frente. Os primeiros que se escandalizaram estão em apuros. Lembra-te disso. Os primeiros que abandonaram a Istene querem voltar. Por isso eu tenho aconselhado, quando você abandonar a Istene, fecha a tua tromba e não blasfeme. Sabe por quê? Porque os que têm blasfemado querem voltar, mas têm dificuldade para voltar. Da nossa parte não há. Mas eles pouco se derrotam por causa do que eles falaram. Uns estão a gemer
Com que carro vou aparecer lá? Com que carro de tudo que eu falei? Então, os que saíram primeiro querem voltar. Uns não têm coragem. Como voltar? E você quer sair? Esforça-te. Agora, se você não remir o tempo, andando como sábio, não como nécio, mesmo não queira sair, vão te tirar. Ou você está a pensar que todos que têm saído é vontade deles? Não. Uns são arrancados com violência. Não porque violência eles não deram motivo. Não, eles morreram, eles saíram do caminho, eles já não têm vida. Então, o porco, ele quer só ficar no bem, na sujidade. Ouviu? O porco não gosta nada de lugar limpo. Isso lhe incomoda. O porco só quer ficar na lama. Ele fica muito feliz na lama. Então ele sabe que esse não é o lugar dele. Ele está cheio de sujidade. Já se borrou. Automaticamente começa já a sentir-se mal de estar no meio dos santos, ouvir a palavra. Uns até já começam já a dizer que está a me pregar, já não sente paz. Uns até dizem, já não sinto mais paz. Não sentes paz? Ou os demônios é que estão te perturbar. Isso já não é falta de paz, é perturbação espiritual. E aí depois começam a te incitar, não, sai daqui. Eu estava a falar com um rapaz há dias, não vou falar o nome dele. Uma vez já tinha saído, depois voltou, né? E ele falou, porque não sei o que, estava a lamentar a vida. Ele disse, não tomes mais a atitude que você tomou a vez passada. Desta vez, se você tentar brincar, vais morrer. A vez passada, o Senhor teve compaixão de ti e por isso você voltou. Então eu lhe falei, quantos do teu grupo, do teu tempo que saíram não conseguem voltar? Disse, és bem-aventurado, agora tem que se esforçar, pá. Por quê? Porque as pessoas, quando estão a sofrer, resultado da falta de fé, seus pecados, murmuração, não sei o quê, ou desertos, eles pensam que ao saírem a situação vai mudar. Assim foi com esse rapaz a vez passada. Ele lamentava, não, minha vida não está a mudar, e não sei o quê. Eu acho que é por causa de estar nessa igreja. Ah, portanto, estou, sofro muito. Sempre vinha questionar, mas por que que eu sofro muito? Mas por que que os outros são diferentes? Mas por que que para mim a minha vida é difícil? E eu sempre com aquela paciência, santa paciência, um ânimo. E eu sempre pacientemente ele dizer, cuidado, o pior é lá fora. Aqui você está a sofrer, mas tens o consolo e tens a esperança no amanhã. Lá fora não. Mas os demônios falam o contrário. Não, sai da igreja e tudo vai melhorar. Sai dessa igreja, tua vida não sai, não sei o quê. Então, obedeceu à voz dos demônios. Nem foi me despedir. Sabia que demônio não te deixa. Se você lhe despedir, ele vai te aconselhar. Vai despedir mais. Vai embora. Só ouvi, olha, o fulano disse que já não vem mais, não pisa mais nessa igreja. Sofre muito, pá. Então, já não quero mais vir na igreja. Amém. Eu também não lhe procurei, não lhe liguei. Eu falei, pá, cada um é livre para tomar as suas decisões, pá, fazer o quê? Vamos. Ficou 5 anos fora. Sabe o quê? E ontem eu lhe perguntei anteontem, como é que é? Teria mudado alguma coisa quando você saiu? Não mudou nada. Piorou, né? Tá. Mas o engano da alma é muito grande. Quando você estava a sofrer na igreja, os demônios te diziam, sofres muito por estar nessa igreja. O dia que você sair, tudo vai mudar. Você acreditou na mentira. Foste lá, piorou até. Piorou, começou a andar de igreja em igreja, vai assistir culto aí, vai não sei o quê. Depois, segundo ele me disse, pá, ficou chateado. Pronto, já não vou mais em nenhuma igreja. Fico já em casa só. Ele disse, mudou o quê? Não mudou nada. Piorou só. Eu falei, se você voltares a tomar a mesma atitude que você tomou a vez passada e achar que estás a sofrer demais, dessa vez eles vão te matar. Não brinque. E Deus não vai te defender. A vez passada Deus te guardou. Outros morreram. Muitos saíram, morreram. Então, por isso, quando eu estou a pregar, você não pode mandar mensagem.
ok? Só manda mensagem quando é emergência. Você é nova, né? Estou a pregar, você está a me pedir. Não mandaste no branco, por quê? Se escondeste no vermelho. Para! Chega a hora que você tem que pedir agora. As emergências é que se pede. Seu sofrimento da humanidade. Em vez de ouvir o evangelho e praticar, se tu querem pedir, isso eu posso te dar, isso não vai mudar a tua vida. Você está pensando que se você for curado ou não sei o que, uma porta se abrir vai mudar. Não muda nada, só vai trazer alívio. Mas refrigério não. Refrigério é você ouvir a palavra, crer e viver. É a palavra que te faz nascer de novo. É a palavra que te faz você fugir do mundo. É a palavra que te liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vai vos libertar. Ok? Então, por isso, vigiem. Precisais remir o tempo. Os dias são maus. O diabo sabe que só tem 4 dias para poder estar longe do contato que foi predito. Esse contato está predito na Bíblia. Os dois inimigos, não eternos, porque um vai tombar e a inimizade deixará de ser eterna. E nunca foi. Mas desde o Éden que foi declarada essa inimizade. E porém, inimizade entre a mulher e tu, ó serpente. E as pessoas não podem entender a minha linguagem. Tem pessoas que fingem que creem, não creem no que eu falo. Mas quando saírem, eles vão entender que ele ouvia, afinal, a verdade. Não somente aqui na terra, talvez na terra não, porque vai se encher de muito monstro, que há contenda, mas no inferno todos vão se aperceber que eles largaram as águas tranquilas e cristalinas e refrigerantes, amaram as cisternas rotas. Precisais remir o tempo. Muitos estão pulando do barco, porquanto não receberam a palavra. E se receberam, foram negligentes, não permaneceram na palavra. E por isso o inimigo está a fazer das suas, as suas maracutainhas, tirando as pessoas, escandalizando pessoas. Não. 4 dias estão determinados. Espero que você caminhe na luz comigo, prudentemente, não como nesse. E depois disso, nós vamos levantar a última faixa da vitória. E toda a terra vai saber disso. Amém? Graças a Deus. Ouviste? Ouviste? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está a falar na terra. Eu estava a falar a respeito da direção da Rádio Despertar. Vou completar aqui no lugar do conforto, lugar mais confortável. Sabe, eu estava a dizer que as filhas de Angola sofrem um desprezo muito grande por aqueles que reinam, porquanto eles consideram como não são nada, eles impõem, são obrigados todos a serem, a se desfilarem nas suas fileiras. A mãe, não. A mãe, os fortes são temidos, né? Você não está vendo como é que o Trump, quando fala do Zelensky, sem respeito, mas quando fala do Putin, usa prudência. Ah, os jornalistas andam ali que lhe zombar. Ou quando fala do Putin, até a língua, a voz que muda, abaixa a voz. Mas quando fala do Zelensky, falta só mesmo dar chapada no Zelensky. Não viu ela falar com o homem da África do Sul, ele humilhar mesmo lá.
Quando estava a falar com um puto sul-africano, pior ainda, né? Eu duvido que ele faria isso ao Putin aí. Ou então ao homem da China, ao homem da Índia. Nem pensar. Então, mas é verdade que existe essa solidariedade no sistema. Hoje, a minha mensagem foi uma mensagem, como da sempre, daquelas mensagens que eu prego, né? E ninguém vai mudar a minha maneira de pregar. Nada. Sabe qual é o meu nome? Vocês conhecem, né? O nome que me deram os meus adversários. O homem que não aceita conselho. Já ninguém fala mais desse nome. Se cansaram até. João Cardoso, se cansaram. Já não ouço mais também isso. Antigamente até servos e tudo me exigiam para eu ouvir conselho. No tempo passado, até servos. Um deles me disse assim: homem que anda sozinho vai se dar mal. A pé. Andar sozinho é perigoso. E eu dizia: Monicangalankaka. Kangala quê? Milonga, Kangalo Kaka, né? Eu dizia: eu sou embora Kangalo Kaka. Eu respondia: as águias não andam em companhia e voam bem alto. Mas os pardais que gostam de companheiras têm que voar baixo, ok? Ah, vais te dar mal. E eles é que se deram mal. Então, diziam que eu não aceitava conselho de ninguém. E graças a Deus, os conselhos malignos foram rejeitados e eu venci. E ainda vencerei. Sabem, o mundo é o mundo dos hipócritas. Controla só. Não precisa ser político para você entender essas coisas. É a religião caída, é a política. Todos têm a mesma linguagem. Qual é a linguagem desses pecadores aí? Falar o que agrada o povo. É incrível. Isso é veneno. O povo sofre com isso. O povo sofre com isso. Está a ver aquele cantor brasileiro? Eu canto o que o povo quer. Cantar o que o povo quer ouvir. Falar o que o povo quer ouvir. Pedro já falou isso. Que viriam doutores, seriam levantados, queriam vos falar ou vos ensinar o que vocês gostam de ouvir ou querem ouvir. Mas Paulo disse: se eu estiver a agradar as pessoas, então eu não sou ministro de Cristo. Então os pregadores têm que agradar as pessoas. Os políticos têm que falar aquilo que nos desagrada. E quando isso acontece, as pessoas são hipócritas. Eles não falam o que sentem. Eles não falam o que devem falar. Devem falar o que o povo quer ouvir. Por que que eles fazem isso? Evitando o escândalo. Por isso você vê que há coisas que não se fala em público, há coisas que não se falam assim, há coisas... Quando um dos nossos pastores teve aquele problema aí na polícia com a carta, olha o que que o chefe lhe falou. Quando descobriram que ele é da Stern, o chefe dele falou: oh, o vosso mestre fica a atacar os outros, falar da corrupção e não sei o quem, da ilegalidade, pecado, injustiça, não sei. Você caíste nisso, você vai pagar. Você... O próprio diretor nacional veio lá e disse: olha, tratem essa coisa com dureza, esse caso, por causa do mestre dele. E sabe o que eles falaram? Pelo menos, ou talvez, o mestre deles vai reduzir. Quer dizer, eles não estão a me pedir para terminar ou então mudar a 100%. Pelo menos. Quer dizer, que eles estão preocupados com a verdade. Então, eu tinha que falar não a verdade. Tinha que mentir. Tinha que ocultar a verdade e falar mentira por causa do escândalo. Eu não. Eu falo a verdade. Chamo cada coisa com seu nome. Falo mesmo, Papa, lhe cortei. Dos santos fui eu que lhe cortei. Vou acabar com vocês. Eu vim para isso. Falo mesmo, Satanás, eu vou lhe destruir. Eles não querem. Não, isso é escandaloso. Como assim esse homem fala assim? Não pode.
Fala mesmo assim, mas usa uma linguagem mais moderada, quer dizer, ocultando a verdade, então mentindo. Não. Para eles, num programa de rádio, você tem que ficar regrado, tem que pensar nas pessoas que estão a te ouvir. Os interesses falam mais alto. A rádio tem seus interesses. Você paga dinheiro, mas a rádio tem os seus interesses. Eles falam assim. A rádio tem os seus interesses e tem a sua linha editorial. Nós não impusemos que você deve pregar não sei o quê, mas porém tem também que zelar os interesses da rádio. E quando fala dos interesses, já está a falar os parceiros deles. Se fala mal dos nossos parceiros, nós temos interesses com os nossos parceiros. Então, tem que moderar a linguagem. Eu não. Eu prefiro perder tudo do que mudar. Preferia até morrer do que mudar. E ainda assim continua o mesmo. Para eles, num programa desse, não pode escandalizar. Quer dizer que as pessoas podem te maltratar, podem te chamar de falso profeta, não sei o quê. Você tem que só dizer amém, amém, amém. Não. Claro, aqui tá, tem Elias, né? Aqui tem Elias. Que não tem brincadeira, não. Eles fazem isso e fizeram isso com os pais deles, com os BM Samuel e não sei quem, com os políticos e não sei quem. Não. Aqui nós somos da verdade e também do juízo. Somos da justiça e do juízo. Não se deve brincar com as coisas sérias. Paulo punia os que queriam brincar com as coisas sérias. Não admitia. E aqui está aquele que é maior que Paulo. Ok? Então estou disposto a perder. Estou disposto a ser, pela cada minha linguagem, portas fechadas, não tem problema, não. Se as redes sociais também dizerem, olha, é só ver a minha fotografia ou a minha mensagem é bloqueada, você pode usar em outro canal, aquele canal eles tiram a mensagem, também estou disposto para isso. Deus não depende do homem. Deus nos ensina, nos instrui para nós usarmos os meios que estão a nosso alcance. Como disse Paulo, pregar no tempo e fora do tempo. Ok. Como Paulo usou as cartas, os pombos correios. Hein? Se existisse telegrama, Paulo usaria telegrama. Se existia telefone, Paulo usava telefones. Se existia internet, porque estava ao seu alcance. Mas se aqueles que acham que isso é deles e acharem que você não deve pregar essa verdade em meio deles, que fiquem. Outros meios vão aparecer. Sempre vai ter, se não houver porta aberta no tocante à tecnologia, vamos usar a boca. Não tem nada a ver da tecnologia. Boca a boca, pessoa a pessoa. Se eles disseram, olha, folhetos aqui não passa, porquanto esse homem é cozido assado. Vamos arrumar dinheiro, vamos comprar uma nossa máquina. Nós mesmos vamos fazer nossos folhetos. Vamos escrever e vamos. Ok? Se há folheto, vamos usar a boca. Por isso, Deus não depende de ninguém. E pensa que eles têm poder para impedir sem Deus lhes autorizar. Quem é que disse isso? Quando isso acontecer, o próprio Deus é que está a tribular, a provar sua igreja, seus servos, mas o resultado final será uma tragédia contra aqueles que Deus usou para se opor à sua palavra. Eu te levantei para mostrar o meu poder a você, ok? Eles na Rádio Despertar esperavam que eu ficasse tão moderado, não falasse nomes, não falasse não sei de quem, não pode falar não sei de quem. Fala só para Jesus, Jesus, Jesus. Não fala só esse falso profeta, e se falar falso profeta, não toca em personalidades, fala só no geral, ok? Então eu não sou Elias.
Se eu fosse assim, não seria Elias. Sim, Elias não é covarde. Elias fala. Elias desafia. Elias desafia. Elias afronta. Elias leva em duelo aos seus inimigos. Ele sozinho. Sozinho. Fiquei eu sozinho. Vocês são muitos. Elias sai a vencer. Ok? Sabe por que estou a falar isso? Eu sabia que haveria reação. Aliás, eu falei aqui, mesmo lá no programa, eu disse: olha, se quiserem, faz o que vocês quiserem, me tirem. O homem aí mandou uma mensagem para o Bispo Boaz, disse que a direção da rádio lhe mandaram, fizeram um corte das minhas palavras e questionaram, lhe falaram: ouça o que passou na rádio agora. Ele é diretor, parece comercial, ok? Então o chefe dele fez corte, sei lá se é verdade, e ele mandou no Rufino. Eu também não estava conseguindo abrir. E eu perguntei ao Rufino: o que é? Esse áudio é quem não? São palavras do meu. Eu vou ouvir minhas palavras. Ah, Rufino, esqueci isso. O Rufino lhe perguntou: não entendi, o que significa isso? O mestre reagiu à ação de um ouvinte, de um pegador. O que significa isso? Também não consegue explicar. Não conseguiu responder o Rufino se o que a direção quer. Eu falei no Rufino: essa teoria é antiga, essa tática é antiga. Quando em dezembro começaram a fazer aqueles truques, aquilo era para eu sair da rádio. Eu vos falei. Quando eles fizeram, bloquearam, não sei o quê, papapá, porque não sei o quê, porque não... Não, eles já me conhecem, eles sabem que eu não gosto de brincadeira. Eles sabem que o homem não é um homem que implora favor, perder para ele é a mesma coisa, ganhar é a mesma coisa. Quando ele ganha um carro, não rebola. Ouviu? Quando o homem compra um carro, ele dá não sei quantos milhões na conta dele, não cai no chão a gritar: ai, minha vida! Não, é a mesma coisa. Como que não recebeu nada. Quando ele perde, é a mesma coisa. Quando ele ganha, é a mesma coisa. Então eles sabiam que, sendo um homem que não anda a implorar favor aos seres humanos, que ao me prejudicar, ao me injustiçar, eu iria sair. E eu estava mesmo para sair. Aliás, viu o que eu lhes fiz, né? Eles ganhavam muito dinheiro com os programas, reduziu os programas. E só não saí porque tive uma experiência. Eu gosto de obedecer o que me é revelado no Espírito. Sabe qual é a revelação? Eu falei: Rufino, tira os programas. E eu vi na visão, o Rufino me implorava: mestre, vamos só reduzir, por favor, não vamos tirar tudo. Eu disse: ok, reduz. E eu falei no Rufino: olha, me imploraste no Espírito para que não tirasse. E reduzimos para os 2 dias. E eles começaram a lamentar. Um pouco o diretor comercial, e lamentar, e não sei o quê. Então, quer dizer que criam um ambiente para eu sair, mas depois querem o dinheiro. Agora, essa é uma oportunidade que eles acharam para o tal diretor mandar fazer, não sei se é split ou como é que você chama, e questionar, não sei o quê. E eu falei: Rufino, pergunta a eles o que eles querem com isso. O que eles querem? Diz a ele que eu falei que eu estou disposto para tudo o que eles quiserem. Como é que é? Queria mostrar nos dedos assim. Assim. Olha para cá. E não é pelo dinheiro. Nem pelo dinheiro. Eles sabem quais são as consequências de me tirarem. Eles querem que eu que saia. Eles sabem, porque se me convidarem a sair, é um problema grave. Então vão criando situações para eu me retirar e dizer: não, ele mesmo que saiu, nós não tiramos ele. Eu também não vou sair. Eu quero mesmo que dizem, me convidem: olha, não vamos renovar mais o contrato. Podem fazer isso. E vou falar: Rufino, tira as redes. Ok? Falta do respeito. Eles querem agradar os parceiros, querem agradar, os ouvintes, querem agradar. Não, não, eu não agrado ninguém.
não agrado ninguém, só vim para agradar só aquele que me enviou, acabou. Se para agradar a Deus tem que desagradar até a mim mesmo, eu me desagrado. Aliás, eu me desagradei a mim mesmo. Eu me aborreci por amor àquele que me enviou. Por isso vivo uma vida no aperto, vivo uma vida de aflições. Sou prisioneiro dele, por amor a ele. Isso não é desagradar? Sim, eu desagrado tudo e todos. Aborreço tudo e todos. E avanço. E prossigo a marcha. E o farei até o último dia. Estou disposto a perder tudo. Tirem o programa, não tem problema não. E eu vou continuar a pregar, a pregar, a pregar todos os meios que estiver ao meu alcance, eu vou usá-los. Amém? Se não tiver nenhum científico ou da tecnologia, vou usar os empíricos, vou usar cartas, vou começar a vos mandar carta, vou voltar a escrever. Eu já fui um escritor, um poeta, um prosador, vou começar a vos escrever. A igreja que está em Portugal. Vou escrever ao anjo da igreja de Portugal. Ao anjo da igreja de Portugal, Bispo João Cardoso, eu escrevo. E depois, no fim, leia esta carta no meio da congregação. E o João Cardoso vai dizer: a mensagem de hoje, a pregação, é a carta que veio de Angola. Todos vocês a ouvir e o Johnny a ler a carta. Vou fazer isso. E você vai ver o que vai acontecer. Como vão ter impacto as cartas. Como o espírito vai se mover. Como as cartas vão ser guardadas. Amém. Não aguenta. No campo da batalha, no terreno. Eu já queria sair. Eu já queria, Rufino, não paga mais o próximo mês já. Mas eu falei, não, é o que eles querem. Deixa-me me tirar. E por isso, já não volto mais lá. Vão lá amanhã, fazem só o programa lá do... E quando se faz brincadeira, até os outros são sacrificados. Não fazem mais oração para ninguém. Põem lá os testemunhos e também preguem a palavra. Eu vos autorizo. Quem quiser ser curado, vá para a igreja. A brincadeira acabou. Ok? Estou a lhes trazer cura gratuita e vem os pecadores. Bem, só que pronto, os outros são sacrificados, né? Porque os tais que vêm para defender são políticos ou então são os defensores da religião. Mas, porém, mesmo assim, se não valorizarem, nós também vamos omitir esse poder. Não estão a valorizar. Jesus fez o mesmo. Não foi recebido no Caim, no norte, onde ele cresceu, se retirou. Foi embora. Ok? Eu duvido que seja um contra-inteligência. E se um contra-inteligência trabalhou na sua conta própria. Eu até falei que esse estão a lhe procurar para lhe matar. Porque quando eu me iro, o mundo espiritual entra em pânico. Yeah, esses vão lhe matar. Todos os feiticeiros dos serviços secretos e não sei outros que estavam a me espiar, que andam a me acompanhar, naquele momento abandonaram o programa. Ou então não desligaram, fugiram, deixaram só para gravar. Só. Foram se esconder. Hein? Alguém me mandou uma mensagem, você não imagina o que aconteceu. Naquele momento, quando eu me irei, a irmã estava a ouvir a mensagem no consulado aí também. O colega dele nem estava a ouvir, porque ele estava a usar o quê? Os auriculares. Entrou em pânico. Calor! Pra quem? Pra quem? Abriram as janelas. Mas ele sabia que o homem que se irou. O homem. Está aí a mulher que me mandou essa mensagem. Entrou em pânico, colega, que nem ouviu a minha voz. E a própria irmã também ficou perturbada. E a irmã pediu palavra.
E quando mandei a palavra, também o homem ficou bom. E o que não ouviu entrou em pânico. E os que estavam a ouvir, uns desligaram as rádios, outros fugiram. Ok? Então, outra vez me retiro na rádio. Mas a rádio vai continuar. Estou a esperar que eles me mandem carta a pedir, ou mandam ao Rufino, que é para não renovar o contrato, ok? Não estou preocupado com isso. Olhando para a rádio, é um meio também que tem sido muito. Pronto, fica para lá. Amém. Eu tenho a marca da promessa. São 0 horas e 36 minutos. Mas nós aqui vamos continuar. Aqui não muda nada. Aqui, aqui não muda. Pode entrar aqui os insurretos. Vamos lhe mandar espada e vamos continuar. Aleluia. Eu fiquei parada na hora que o pai Ciro, da Angola para o Brasil, Antônio Oliveira, manda a vossa experiência, vocês que estavam na rádio. Se eles me apertar, eu lhes aperto, Barão. O pastor Paulo até mudou a maneira de falar. Paulo estava mal, os dois. Tive que lhes ligar fora do programa, quando terminou o programa, para lhes confortar. Não há outro além de ti. Quando entrei na live já encontrei fogo, até assustei. Tem também alguém que não estava, entrou, encontrou fogo, fugiu, abandonou, foi entrar no quarto. O primo dele disse: Ajuda só meu primo aqui.